eu tô com uma estrutura aqui. Então, vamos para a primeira parte, que é o início de tudo, né? Nascimento dele. Enzo Ferrari nasceu em 1898. Caraca, o cara é antigo, tá? Nasceu dia 18 de fevereiro de 1998, na Itália. Desde muito cedo. Essa aqui não importa. Cara, eu acho melhor você seguir por aqui, ó. Se você ler tudo isso daí, não vai dar certo. Não. Melhor você seguir por aqui, ó. Em 1916, ele teve uma grande tragédia na família dele, que ele perdeu o pai e o irmão por causa de um surto de gripe, por causa também da Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Então ele teve que abandonar os estudos e começou a trabalhar. Em 1919, ele teve a sua primeira experiência automobilística. Deixa eu só abrir um rápido parênteses aí, que isso vai voltar depois. Em 1918, nessa fase que a coisa tá ruim para ele tenta emprego na Fiat e não consegue. Isso é uma treta. Negado na Fiat. Isso é uma mágoa que ele vai carregar por décadas aí. Qual que era a especialização dele? O pai dele era metalúrgico, tinha uma metalurgia... O pai dele que morreu tinha uma metalurgia na casa dele, que eu nem sabia que isso era possível, mas ele tinha. E ele começou trabalhando na metalúrgica do pai. Isso eu sei que é o começo... Deve ter sido o primeiro emprego dele quando ele tinha... Ele já era um cara que tinha grana? Não. Ele não tem curso superior. Ele largou os estudos, né? Essa região de Módena, né, é de onde há a Maserati. É uma grande viagem, assim, para quem tem um dinheirinho sobrando e gosta de carro, de automobilismo. Você tem o Motorsport Valley na Itália, que num raio, assim, de 1 hora de carro, você vai conseguir visitar Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, Alfa Romeo tá um pouco mais longe. Mas, enfim, essa região ali você vai voar para Bolonha, mas a cidade é Módena, né? A Maserati é de Módena. A rivalidade da Ferrari com a Maserati está muito no filme ali com os irmãos Orsi. Mas essa região ela sempre foi muito forte na metalmecânica, na metalurgia, né? No artesanato industrial, vamos chamar assim. Perdão da... Então ele cresceu nesse meio, ele cresceu respirando isso, né? Tem essa fama de serem uns caras que mais manjavam de metalurgia na Europa ali, né? O orgulho local é esse. Que legal. E essa parte... Só um comentário sobre isso. Todas as séries de empreendedores que a gente fez, a gente percebe uma coisa em comum. Eles estavam em um ambiente muito propício para se tornarem melhor do mundo naquilo ali. Isso então, é importante. O Steve Jobs estava na Califórnia, o Elon Musk tinha saído da África e também tinha ido para o Canadá e depois para os Estados Unidos. O Enzo estava lá no lugar mais legal da... Se o Enzo tivesse nascido nos Estados Unidos... Talvez ele não teria fundado a Ferrari. Obviamente ele não teria feito a Ferrari, mas isso vai muito de encontro com aquela questão do Outliers, que, cara, o ambiente faz muita diferença pro cara virar o melhor do mundo. Não, total. Até mesmo que se você ver aqui, ó, que a primeira experiência dele em 1919 automobilística, ele era piloto de teste na CMN, que era uma fabricante automotiva na Itália. E 1 ano depois, ele já começou a competir em corridas locais. Né? Eu acho que ele foi piloto da Alfa Romeo, não foi? Ele foi piloto da Alfa Romeo no ano seguinte. Foi um piloto bem razoável, não era um idiota atrás do volante, não. Mas é isso que você falou, tipo assim, cara... Ele não teria... Se fosse Estados Unidos não tem a equipe de corrida, entendeu? Ele teria feito outra coisa. Era uma coisa que, entre aspas, né, parecia normal um caminho de, tipo assim, pô... Por isso que o brasileiro quer ser jogador de futebol e não qual é o core da região? O core da região é automóvel e tudo mais. Então o cara vai trabalhar em alguma coisa. Isso é tão legal, porque quanto mais biografias eu vejo, por exemplo, Warren Buffett, não sei se vocês vão fazer um episódio sobre o Warren Buffett, mas o Warren Buffett também, ele nasceu num ambiente que também tinha muito a ver com o mercado de investimento, o pai dele era broker, então o saber a origem da pessoa é muito relevante para saber por que ela escolheu aquele caminho. Então ele foi muito bem sucedido em carro, provavelmente ele seria bem sucedido em outra coisa, mas a Ferrari só existe porque ele nasceu naquele lugar. Por isso que tá cheio de jornalista publicitário gaúcho em São Paulo, né? Porque se quiser trabalhar nessa área, você tem que vir pra cá. É onde as coisas acontecem. Pois é, por isso que Alphaville só tem marqueteiro digital, né? É o Vale do Silício do marketing digital. E como é que era, Cássio, assim, você consegue dar um panorama pra gente da questão do... O que era ser um piloto nessa época? Que você é um piloto hoje também, eu queria que você falasse um pouco disso. Mas lembrando que estamos falando de 1920. Tipo assim... A gente já viu que no filme, na década de 50... Não tinha capacete. Não, a gente já viu que no máximo filme... uma toquinha de couro. Na década de 50 ali, a gente já viu que, cara, era um monte de acidentes. É o que você falou, cara, perderam 12 pilotos num intervalo de 15 anos aí. Como é que era isso? Não, vai mais longe, cara. Nessa época aí do Enzo piloto, né? A Fórmula 1 começa em 1950. Ao longo dos anos 20, anos 30, as grandes corridas do
pré-Segunda Guerra, elas eram na rua, né? Então, Caraca, até tipo, no filme... Fechava as ruas e... Nem fechava, às vezes. A gente vê no filme a Mille Miglia, né? Que era a grande corrida que tinha na Itália, que ia de cima a baixo do país. Velozes e Furiosos, então. O cara, o Portago lá, morre num acidente, né? Que é aquele acidente um pouco hollywoodianamente ridículo ali, que o carro sai voando de um jeito meio bizarro, mas... Mas eu não tava esperando, é meio premonição aquilo. Não tava esperando aquilo. Eu fiquei tipo assim, nossa, cara. Parece uma cena do filme Premonição mesmo. Mas, cara, mata ali 8, 10 pessoas, mata uma criança, entendeu? Então o automobilismo era muito arriscado pra quem pilotava e pra quem assistia nessa época. Mas nessa época, tipo assim, cara, em 1921 o carro chegava a quantos por hora, mais ou menos? Cara, Já tinha uns motorzão aí nessa época? Era o que? Eram uns... Não, os carros eram bem mais lentos, mas isso é uma coisa que é engraçado, que o pessoal que não tem não vive tanto automobilismo se fixa muito em velocidade final. Sim. Tem uma frase muito boa do Jeremy Clarkson que é, cara, nunca ninguém morreu por andar a 300 por hora. Você morre por ir de 300 para 0 rápido demais. Então, se você for de 100 a 0 em 1/10 de segundo que você deu reto num poste, vai morrer na hora. Então, o que eu posso te... Resumindo, os carros eram mais do que suficientemente rápidos para gerar grandes tragédias. Sim. Mas você não está errado num ponto que, de fato, não é a era mais letal do automobilismo, essa era aí, anos 20, anos 30, justamente porque as velocidades ainda eram relativamente pequenas. Estamos falando de carro com um pneuzinho de bicicleta, né? Você vê imagens de aqueles filmes tosquinhos, preto e branco, dos anos 30, assim, o cara em 500 milhas de Indianápolis, o carro rodava e parava, né? Porque o carro rodava a 120 por hora. Depois, essa fase que a gente falou ali, que ele perdeu 12 pilotos em 15 anos, que é fim dos anos 50, início dos 60, e depois vai até meados da década de 70, né? A gente tem as velocidades crescendo muito forte, porque a tecnologia está melhorando, e a segurança não acompanha. E é aí que a gente tem a era mais letal do automobilismo. Que interessante. E aí, como que vai? Ele tem essa carreira de piloto dele, ele ganhava grana nessa época com isso? Ele vivia disso? Lembra como a gente estava falando, né? É um polo ali. Então tem muita marca, muita montadora. Cara, esse era o mercado que tinha local ali, né? Era um cottage industry, né? Eram coisas pequenas ali, mas tinha muita oportunidade. Mas como que ganhava dinheiro? Tipo assim, cara, a galera pagava ingresso pra assistir a corrida? Não. Você tinha salário, né? Ele era piloto de teste, né? Então ele era um funcionário. Você era contratado da fábrica para ser piloto, como é hoje, né? Exato, nesse sentido. Existem, né? Mas também nessas grandes corridas, até uma coisa que a gente tem muito hoje na cultura do automobilismo americano e na Fórmula 1 não, mas tinha o prize money, né? Você ganhava uma corrida, você ganhava grana. Então, a vitória valia dinheiro, né? Hoje não existe mais isso? Hoje não tem esse No automobilismo prêmio? americano é muito forte essa cultura. Na Fórmula 1, não, né? A Fórmula 1 nunca teve o prêmio, o prize money que a gente chama até no Brasil. Aqui no Brasil também. Você ganha uma corrida de Stock Car, você ganha um troféu e valeu demais, né? Um troféu que nem deve ser de ouro. No automobilismo americano, você ganha uma 500 milhas de Indianápolis, só o piloto mete $5 milhões no bolso. É que você pega, sei lá, vamos pro futebol aqui rapidamente, você pega assim, hoje os árabes, né, ficaram malucos, os caras descobriram o futebol do nada, ficaram doidos. Os caras falam assim, não, cara, pega o jogador brasileiro, mas se você fizer um gol, eu te dou aí $1 milhão mas mais o futebol aqui também, né? Tem muita cultura do bicho, né? A gente tem o bicho por vitória, que o futebol brasileiro sempre teve isso, né? Só que valores menores. Sim. Eu não sei que meu roteirista aqui, ele pulou basicamente 10 anos, aí foi tipo assim, primeira experiência de piloto de teste e do nada ele tá em 1929 fundando a escuderia Ferrari. Mas esses 10 anos são 10 anos em que ele é piloto e eu fui pegar os números, ele tem 11 vitórias em 40 e poucas largadas. É um índice de sucesso bem razoável. Mas ele foi muito piloto Alfa Romeo e, cara... Imagina que é a Itália dos anos 30, crise de 29, é caótico a economia ali. Sim. Então tem... Cara, a Alfa Romeo tá bem, ele tá ali, daqui a pouco corta a verba, entendeu? Uma oscilação assim. E ele cria... ele era piloto de fábrica da Alfa Romeo, departamento de competições da fábrica da Alfa Romeo. E aí, de um ano pro outro, a Alfa Romeo corta a grana, não tem mais. Aí ele cria a escuderia Ferrari para ser a equipe oficiosa, vamos chamar assim, da Alfa. Os mesmos carros, os mesmos Alfas que ele pilotava e gerenciava como um cara da Alfa, ele passa a fazer isso através da escuderia Ferrari, da equipe dele. Tipo assim, mas o que é fundar uma escuderia? Tipo assim, ele precisava ter... de capital, tinha que ter... Nesse caso, e até comparar com hoje. Eu queria comparar com hoje, se hoje é possível chegar lá e falar assim, ó, eu tenho a grana, eu quero começar aqui o Primocast aqui na Fórmula 1. Não, a Haas fez isso a última equipe a estrear na Fórmula 1 faz aí 8 anos, 2016, né? Mas aí tem que sair alguém.
Não, na época não. Hoje precisa. A gente tá Andretti aí querendo bater na porta da Fórmula 1, porque, como a gente tava falando antes, virou meio que uma liga, né? A equipe virou um negócio rentável, então o pessoal quer entrar, é como se fosse um modelo de franchise americano. Nesse caso específico da Ferrari, a Alfa Romeo largou de mão. E os carros vão ficar parados, entendeu? Então a parte mais difícil de você abrir uma equipe de corrida, dependendo da categoria, é construir o carro. Ele herdou os carros de graça, digamos assim. Ele herdou. E aí você precisa de running cost, né? Mas você arranjava um patrocinadorzinho de vela, um patrocinadorzinho de lona de freio, um patrocinadorzinho de pneu e ia atrás do prêmio que as provas ofereciam, né? Mas assim, era um puta negócio? Não. Tanto que era isso, o cara tava sempre vendendo almoço pra pagar a janta, né? Nossa, mas eu fico curioso pra entender o que era patrocínio nessa época, né? Porque... Que mídia esses caras tinham? Imensa mídia, cara. Imensa mídia. Imagina isso aí. Era televisionado? Não. Era muito mídia impressa, né? Mídia impressa. O pessoal ficava na rádio ouvindo. Cara, eu vou te dar um número, tá? Rádio era muito forte. Que ficava falando o nome das coisas. Falava porque na verdade as corridas você não tinha como ver, não tinha TV, então você ouvia a corrida pelo rádio. Ó, o Ferrari passou não sei o quê, passou... E você fica, caraca. A própria Mil Milhas aqui no Brasil, né, nos anos 50 e tal, meu pai era criança, torcia pros pilotos gaúchos, ouvindo lá do sul pelo rádio, o automobilismo era muito forte no rádio, nos Estados Unidos também, as 500 milhas de Indianápolis, mas o Enzo, a vida toda, ele foi obcecado pelo que a mídia estava pensando dele, né? Entendi. Até um dos problemas da Ferrari, historicamente, foi sempre esse. Foi sempre se preocupar demais com a mídia. Ele gastava muito tempo... Paparicando jornalista, né? E redigindo respostas. Mais do que paparicando, ele tinha uma relação muito de amor e ódio, entendeu? Porque a Ferrari, ao longo dos anos, foi ganhando muito e virou uma instituição italiana. É mais ou menos como... Em tempo de Copa do Mundo, quando a seleção era boa, a gente dizia, né, o Brasil tem 200 milhões de técnicos. A Itália, nos anos 60, 70, 80, tinha 50 milhões de engenheiros de automobilismo que davam pitaco. Então... Virou um patrimônio do país, né? Exato. Então, quando a fase era boa... Enzo Ferrari, o mito, a lenda, ele commendatore, ele ingegnere. Quando a fase era ruim, Enzo Ferrari é um idiota, e aí quando chamavam ele de idiota, ele escrevia 100 laudas de resposta para os jornais. Né? Nossa, coitado, imagina ele tendo um podcast hoje. Não ia aguentar, né? Porque os caras chamam a gente de imbecil o tempo inteiro. Se os caras fossem aqui no mercado brasileiro, eles estavam ferrados. A Globo não fala nenhuma marca, né? Então os caras dizem meio que inútil ter os patrocinadores lá. O maior evento de educação financeira do mundo está chegando. É isso mesmo, FinDay 2024, dia 19 de outubro. Serão mais de 10 horas de conteúdo. Grandes nomes do mercado. Temos Thiago Nigro, Bruno Perini, Guilherme Bentimol, Flávio Augusto, Clóvis de Barros, Paulo Guedes... Felipe Spritzer, Cristina Junqueira, ou seja, um baita de um evento para você curtir o dia inteiro. Serão mais de 25 mil pessoas numa plenária gigante, no maior evento que o Grupo Primo já fez. E para você fazer parte disso, vou deixar aqui um link na descrição e você também pode seguir o Instagram FinDay_Grupo Primo para você ficar por dentro de todas as informações, tirar suas dúvidas e tudo mais, beleza? Espero você lá.